Fala família vascaína, vamos para as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem, e olha só, Edmundo deu uma declaração que deu o que falar nas redes sociais. Fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e conferir as principais notícias do Vasco. O Conselho Deliberativo do Vasco, em uma reunião realizada na sede náutica da Lagoa nesta quinta-feira, oficializou a nomeação do vice-presidente do clube, Paulo Salomão, para ocupar de forma definitiva a segunda cadeira da SAF. Anteriormente, ele já ocupava o cargo de forma provisória. A votação contou com a participação de 170 conselheiros e durou aproximadamente 2 horas. 6 conselheiros foram contrários à nomeação de Paulo Salomão, enquanto 4 se abstiveram da votação. A maioria foi a favor da nomeação. Salomão é o segundo representante do clube no Conselho de Administração da SAF, que possui 7 membros, sendo 5 das 777 partners. Ele se une a Pedrinho como representante do clube associativo, enquanto os representantes da empresa americana são Josh Vander, presidente do conselho, Andrés Blasquez, Steven Pasco, Dom Dransfield e Nicolas Maia. O Conselho de Administração da SAF se reúne trimestralmente para revisar os números e discutir questões relacionadas à gestão. Recentemente, Pedrinho teve uma reunião com Josh Vander durante a estadia do americano no Rio de Janeiro. Os investidores demonstraram interesse em abrir o diálogo e melhorar a relação com o clube. O diretor de futebol interino do Cruzeiro, após a saída de Pedro Martins para o Vasco, Paulo André revelou que agora o executivo de futebol vai receber um salário de atacante no time carioca. Ele detalhou como ocorreu toda a situação. Brinquei com ele foi receber salário de atacante no Vasco. Para a carreira dele, aspecto pessoal, isso faça diferença. Por isso, ele tomou a decisão, explicou Paulo André em coletiva de imprensa. Paulo André citou que Pedro Martins comunicou sobre a proposta há 3 dias. O executivo, inclusive, não acompanhou a delegação do Cruzeiro para o jogo contra o União La Calera. Inicialmente, por motivos pessoais. O Pedro nos comunicou há uns 3 dias mais ou menos que tinha aberto uma conversa com o Vasco. E que nos daria posição definitiva na quarta-feira, justificou. No Vasco, Pedro Martins vai ocupar o lugar deixado por Alexandre Matos. O Cruzeiro, agora, vai em busca de um novo diretor de futebol. Até encontrar o nome, Paulo André, gestor de futebol global do projeto de Ronaldo, assume o cargo interinamente. Novo diretor executivo do Vasco, Pedro Martins estava no Cruzeiro desde 2022, no início da era SAF com Ronaldo Fenômeno na equipe mineira. Desde que chegou à Toca da Raposa, 68 jogadores foram contratados pelo clube, sendo 36 em sua primeira temporada, 26 em 2023 e 10 neste ano. O executivo chegou ao Cruzeiro em janeiro de 2022 e montou o time que conquistou a Série B e subiu para a Elite, onde se classificou para a Sul-Americana, competição que disputa em 2024. Apesar da quantidade de contratações, o Cruzeiro investiu muito menos que o Vasco desde 2023, ano em que as duas equipes voltaram à elite do futebol brasileiro. Com a contratação de Hugo Moura, o time de São Januário chegou a 247,8 milhões de reais gastos desde o ano passado, enquanto o clube da Toca da Raposa investiu 48,7 milhões de reais no mesmo período. De perfil diferente do antecessor Alexandre Matos, a quem também substituiu no Cruzeiro, Pedro Martins terá o terceiro trabalho da carreira na função de executivo. Antes de comandar a Raposa, ele trabalhou na Ferroviária. A busca por assertividade no mercado foi um dos motivos que o levou o Vasco a contratar Pedro Martins, uma das principais críticas da SAF a Paulo Brax e a Alexandre Matos. Internamente, na SAF e nas 777 partners, entende-se que o retorno em campo foi pouco, comparado ao investimento na equipe. Moacir Barbosa do Nascimento é considerado o maior goleiro da história do Vasco. Mas o enredo poderia ter sido outro. Ele contou com a sorte do titular da posição para ganhar a vaga em 1945.
O dono da meta era Rodrigues, que deixou o clube naquele ano após ganhar na loteria. A história é mesmo curiosa. Filho de espanhóis, Gabriel Rodrigues, nome aportuguesado para Rodrigues, chegou ao Vasco em 1945, contratado junto ao Comercial, de Ribeirão Preto SP. Ele nasceu no bairro do Belenzinho, em São Paulo, no dia 3 de setembro de 1915. Rodrigues iniciou a carreira em 1935 no Clube Atlético Paulista, ex-Antártica. Na temporada seguinte foi para a Portuguesa SP, time que defendeu até 1942. Em 1938 despertou o interesse do Fluminense. Rodrigues, goleiro do Vasco, assumiu a titularidade em 1945, contribuindo para a conquista do Campeonato Carioca de forma invicta. Seu sucesso foi impulsionado não apenas pela habilidade no campo, mas também por uma dose de sorte. Após ganhar um prêmio na loteria, decidiu deixar o futebol para trás. No entanto, logo reconsiderou sua decisão e ingressou no Palmeiras em 1946, onde continuou sua carreira até sua aposentadoria em 1948. Com a saída de Rodrigues, Barbosa assumiu a posição de titular no Vasco, tornando-se uma lenda do futebol brasileiro. Ao longo de sua carreira, Barbosa disputou 431 jogos pelo clube, conquistando 15 títulos em 2 passagens pelo time. Sua qualidade o levou à seleção brasileira, onde participou de 22 jogos e teve um papel crucial na conquista do Campeonato Sul-Americano de Seleções em 1949. Que marcou o fim de um jejum de 26 anos para o Brasil nessa competição. E agora vamos para a notícia principal, a fala de Edmundo. Mesmo sendo parceiro político de Pedrinho, Edmundo não se encontra envolvido na atual gestão do Vasco. Crítico do atual controle exercido pela 777 Partners, o ídolo do clube acredita que o projeto visa apenas lucro com vendas de jogadores. Enquanto isso, a possibilidade do Cruz-Maltino disputar títulos, na visão do animal, se encontra em segundo plano. Ou eu gostaria de ter o dinheiro. Gostaria mesmo de comprar o Vasco. Acabar com toda essa história de não reconhecimento da instituição em favor da SAF, essas brigas internas que acabam acontecendo, todo mundo cuida mais dos seus interesses pessoais do que o interesse do clube, disse Edmundo, no YouTube. Apesar da quantia aplicada pela 777 Partners em reforços, Edmundo não enxerga o projeto esportivo da SAF focado em títulos. Neste cenário, a gestão projetada seria totalmente centrada em vencer títulos de maneira imediata. Eu estou muito decepcionado com a 777. Eu adoraria ter o dinheiro, e garanto que iria ter um projeto gigantesco esportivo para que o Vasco fosse campeão de imediato, sem essa história de médio e longo prazo, prosseguiu. Mencionando o caso de Gustavo Scarpa, Edmundo citou que a SAF do Vasco não tem o costume de contratar jogadores de peso. Diante disso, salvo exceções como Payet e Vegetti, a prioridade está centrada em buscar atletas com potencial de revenda. Ou só você ver a partida que fez o Scarpa na Libertadores. Fez 2 belíssimos gols. O mercado oportunizou a possibilidade de contratar um monte de jogadores bons. Só que com uma média de idade um pouco maior, o que é nada a ver o que pensa a 777, afirmou ele. E você, torcedor, qual sua opinião sobre a fala de Edmundo? Gostaria que ele comprasse o Vasco? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal, até mais.